o teu parceiro ou a tua parceira passaram do limite e você simplesmente desistiu, foi a gota da água, tu está pronto para explodir para cima dele ou se fechar totalmente em ressentimento e amargura. Porém, dá para nesse momento fazer algo totalmente diferente do que está acostumado e provavelmente muito mais efetivo para restabelecer a conexão e voltar até a fluidez e a harmonia. E nesse episódio eu vou te falar como fazer isso. Eu já falei em alguns episódios sobre como brigar menos no relacionamento, o que fazer quando ela se fecha, e cara, deve ter uns 10 episódios falando sobre especificamente comunicação, alinhamento e conflito. Porém, o que eu me dei conta fazendo a mentoria de hoje é que eu nunca dei um caminho para quando já falhou todas essas outras estratégias e a gente tá lá, tipo, no dia a dia, em algum momento, e chegou no limite. Chegou no limite e a nossa... Parece que não dá pra pensar nada, fica meio vermelho, a nossa única alternativa vai ser duas, né? Ou lutar ou fugir, né? Que basicamente são essas duas respostas que a gente tem, né? Então vai explodir de forma irracional, passiva-agressiva, tóxica, não muito útil, nem muito saudável, vai só afastar mais provavelmente, ou a gente vai se fechar e ficar ali que nem uma criança birrenta, batendo o pé, deixando claro que tá chateado, e ficar fechado aí pra incomodar o outro. E nenhum desses dois resolve o problema, na realidade ele só aumenta e a gente fica mais tempo nessa desarmonia e nessa desconexão. Só que tem algo que a gente pode fazer que é totalmente não intuitivo nesse momento, que é o mais efetivo. E como tudo que não é intuitivo, nem todo o estoicismo, se a gente dá uma chance e treinar e repetir, a gente consegue fazer que seja o nosso comportamento padrão. E assim, depois de treinar isso ao longo de algumas semanas, alguns meses, tornar uma coisa muito rara, de repente você ficar desalinhado e super ativou um gatilho que ficou super incomodado com o parceiro e aquela te ficou contigo por horas ou por dias. Não. Assim que tu aplicar essa técnica daqui e tu treinar ela por um tempo, isso pode durar talvez 5, 10, 15 minutos no máximo, que tu fica ali meio que tentando processar e logo depois já volta para a conexão e volta para a harmonia. Esse é o poder dessa técnica e como eu tô aplicando ela faz mais ou menos uns 8 anos, de forma bem intencional, eu fico bem feliz de falar que é raro eu e a Pri, assim, do nada um se fechar com o outro e ficar fechado. Acontece, uma vez a cada, sei lá, 10, 12, 14 dias, que a gente fica um pouco fechado, dura de repente meia hora, uma hora no máximo, até a gente conseguir se abrir de novo, né? E eu acho que dá pra diminuir esse número. Agora, se você experiencia isso diariamente, né, 2, 3 vezes por semana, cara, não tá tudo bem. Existem gatilhos sendo ativados todo dia que eu interajo com a Pri, não me entenda errado. Eu ativo gatilhos nela e ela ativa gatilhos em mim. Porém, por conta dessa técnica, a gente não entra no modo de alerta e de luta que o gatilho ativou, a gente vê que é um alarme falso e só volta pra realidade, volta pra conexão. O que não é também ativar o gatilho e engolir e ficar falando, vou deixar passar pra não ter o conflito, que só vai aumentando e acumulando até explodir. Tu quer entender mais sobre isso? Vai lá e procura o episódio Como Brigar Menos no Relacionamento, onde eu falo a imagem da represa que ela vai ficando cheia até explodir, em vez que o certo é tu abrir ela um pouco todos os dias. Então, não é disso que eu tô falando aqui agora, mas é uma coisa que ajuda, né? Tem como eu ativar um gatilho e eu tá realmente chateado e decepcionado com meu parceiro e eu não engolir e me fechar para tentar buscar uma harmonia e evitar o conflito, ou eu só explodir de forma super agressiva e descomedida. Existe um caminho que não é nenhum desses dois, que é o caminho da verdade e é o caminho da conexão. Esses dois só geram desconexão, que é o que a gente está acostumado, que a gente foi treinado a fazer, a gente provavelmente viu nossos pais, nossos avós fazendo isso. Os professores nos tratam assim, quando os professores não conseguem lidar com a turma também. E no trabalho, o chefe, às vezes, quando dá um ataque, ele dá um ataque também ficando ressentido, em silêncio ou explodindo. Então, todos os exemplos que a gente tem é aprender a fazer uma dessas duas estratégias que são péssimas, mas também são humanas, são normais. Tá tudo bem, faz parte. O que não tá tudo bem é continuar só fazendo isso sem nem buscar achar um caminho mais virtuoso e mais centrado e que gera mais conexão mesmo, que é mais útil e mais desenvolvimento para ambas as partes. Então é sobre isso que eu queria falar aqui para ti hoje. Para a gente chegar lá, primeiro a gente tem que entender o que é um gatilho, galera.
Um gatilho é uma parte da minha psique, do meu sistema límbico, né, do meu sistema nervoso, que ela é mais exposta, que ela é mais sensível. Então, como se fosse uma estrutura, quando eu pressiono naquela parte da estrutura que está mais exposta e sensível, todo o negócio desaba. Né? É meio que o ponto fraco, né? Aquela janelinha lá da Estrela da Morte, que se tu mandar o torpedo lá, tu explode a Estrela da Morte inteira, que é super segura, cheia de proteção, mas tem um buraquinho lá, que é o gatilho, né? Que é o ponto sensível. Quanto mais traumatizado eu fui na minha infância, quanto mais exposto, menos necessidades atendidas, mais abusado, violado e abandonado, mais sensível eu vou ter. Eu até posso ter uma casca que eu tive que compensar, falando que eu sou o super-homem, não preciso de ninguém, mas na real vai ter mais coisas que vão ativar gatilhos em mim. Quanto mais eu tive uma infância que foi realmente resguardada e protegida, com as necessidades atendidas e os limites impostos, menos gatilhos eu vou ter, porque eu fui desde o início já treinado a ser um ser humano mais saudável. Então, a gente tem que entender que pessoas têm gatilhos diferentes de outras e quantidades diferentes de outras. Independente de qual foi a tua história, você tem gatilho. Tem coisas que tu se perde, tu sai da racionalidade e tu volta. E qual que é o efeito que acontece quando a gente bate num gatilho, galera? A gente não tá mais no momento presente, a gente não tá mais na realidade, a gente não tá nem mais se relacionando com aquela pessoa. O que o gatilho faz? O gatilho nos lembra do trauma e ele nos lembra da dor. Então a gente volta a ter a resposta, né, do nosso sistema nervoso que a gente teve quando foi criado esse gatilho, quando o trauma aconteceu. Tanto que não faz sentido eu estar ali com outra pessoa, duas pessoas adultas, e alguém fala qualquer tipo de coisa, assim, tipo, mas eu não acredito que você não vai fazer isso, né? Ou eu estou vendo alguém falar assim, olha só, curti a foto de uma mina aqui. E daí eu tô olhando aquilo, né, eu ouço o que ela fala, e o coração dispara. Eu começo a suar e ficar nervoso, e eu... Sabe, não faz sentido isso acontecer com outro adulto curtindo uma foto aleatória ou alguém falando qualquer palavra pra ti, né? Que nem o que aconteceu no Oscar, né? Vai lá o Chris Rock, ele meio que fez uma piada sobre a mulher do Will Smith. O que aconteceu? Ativou um gatilho. Não tinha mais a ver com a piada. Não tinha mais a ver com o Chris Rock, não tinha nada a ver com aquilo. Ativou o gatilho. Qual que é o gatilho? É isso que tem que ter a consciência pra ver. Ativou alguma coisa ali que provavelmente não tem a ver com isso. Só que quando o gatilho ativa a gente não tem essa clareza, né? Porque a gente entra no modo de realmente de alerta e de proteção. Depois que passa, a gente consegue olhar. E por isso que eu te recomendo, é a coisa que eu mais recomendo para todos os meus mentorados e seguidores, é praticar a escrita livre, né? Que é tu ter um caderninho que todo final do dia tu escreve ali por 2, 3, 5, 10 minutinhos como foi teu dia, mais o que tu sentiu e pensou. E assim tu vai tendo consciência dos teus pensamentos e tu se afasta deles, consegue ver que você não é os seus pensamentos, são só ideias que passam na tua cabeça. Tendo essa desassociação, tu consegue trabalhar neles, entender de onde que vem, qual foi o gatilho, qual foi o trauma, e daí tu vai conseguindo desenvolver. Senão, tu tem certeza que tu é os teus pensamentos e tu fica preso nessa confusão aí, que é a Maya, que é a Matrix, porque tu não conseguiu fazer o mínimo de exercício de autoconsciência. Então, depois que passa no final do dia, tu pode falar assim, putz, ativou um gatilho meu brabo, fiquei nervoso, mandei todo mundo a merda e bati em todo mundo e tal. Parando pra olhar, provavelmente me lembrou de tal momento na minha infância, que eu senti algo parecido. E daí tu vai fazendo o trabalho realmente de descobrimento, de autorrevelação, para voltar e desarmar cada dessas bombas, né? Para os gatilhos não continuarem ativando. Isso é para um outro momento. Tu leva pro teu caderno, tu leva pro teu terapeuta. É importante fazer isso, porque, cara, a gente quer ter alguém que não é qualquer coisa que tu fala ativa um gatilho, né? Não é agradável viver num campo minado. Então, a gente quer trabalhar para ter o mínimo de gatilhos dentro da gente. Beleza. O que eu tô falando aqui não é sobre isso. Isso é o trabalho que a gente faz depois. É sobre quando ativa o gatilho, o que fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando ativa o gatilho, a gente tá no modo alerta. A gente não tá pensando claramente. Então, não vai dar tempo de a gente falar assim, agora que eu vi ele curtindo essa foto dessa outra menina aqui, ou ele falou isso, na real eu tô sentindo quando eu tinha 5 anos de idade e eu falei pra minha mãe que eu queria ir num amiguinho, fazer tal coisa, ela falou assim, tu não quer nada, já coisa demais, e meio que fechou a porta na minha cara, e eu fiquei morrendo de medo, que eu tava sozinho, e eu achei que ninguém me ouvia, não era visto, e eu me sentia abandonado. Putz, agora eu tô lembrando da dor do abandono daquele momento, e é isso que eu tô revivendo agora. Aquilo me lembrou dessa dor. Não vai dar tempo de fazer isso, né? De novo, é importante fazer isso depois. Esse é o trabalho do autoconhecimento, que é o trabalho mais importante que existe pra gente ser um ser humano inteiro, competente, operacional e realizar o nosso propósito. A gente vai estar em modo de alerta, o alarme disparou. Então, é como
Imagina, tu tem que resolver um problema matemático com o alarme do teu carro tocando. Não vai dar para fazer isso. Então, vamos ser realistas. A gente não vai estar pensando de forma racional, a gente não vai estar calmo e a gente não vai ter capacidade de olhar as coisas como elas são. A gente está tomado pelo gatilho. O que a gente faz nesse momento? Primeira coisa, a gente reconhece que a gente está tomado pelo gatilho. E isso dá para fazer. Como que dá para fazer? Porque eu tô com uma resposta emotiva. Se eu tô com uma resposta emotiva, alguma coisa que aconteceu externa, eu tô tendo um gatilho. Porque eu sou um adulto. E não importa o que aconteça, eu consigo lidar com as coisas. Se eu tô achando que eu não consigo lidar, eu tô revivendo o trauma de infância que ativou o gatilho. Então, se saiu do meu centro, eu tive uma raiva, eu tive um fechamento, eu tive um desespero, ativou meu alarme. Então eu falo assim, olha só que doideira. Pelo visto, alguma coisa ativou um gatilho meu. Isso a gente consegue fazer. Isso basta, não tem que agora fazer todo o processo de mergulhar. Eu tenho que só falar assim, mano, eu não tô no meu centro e eu provavelmente não tô no momento presente. Agora eu já tô numa narrativa. Alguém tá provavelmente me gerando uma ameaça, sendo algum tipo de algoz, e eu sou a vítima dessa injustiça. Quase sempre vai ser uma variação disso. Tá, não tô agindo com clareza, não tô pensando claramente, mas tô sentindo vontade de retaliar ou de fugir. Tô no modo alerta, tô no modo gatilho. Tem um ser humano que tá na minha frente. De alguma forma esse ser humano que tá na minha frente, se ele for meu marido, minha esposa, a gente se comprometeu a ficar junto e para crescer em conjunto. Então, por mais que ele ativou o gatilho, eu não sei o quanto que ele queria ativar intencionalmente, mas agora que ele ativou, eu não sei o quanto que ele tem a intenção de desarmar isso e de que a gente se reconecte. O voto que a gente fez lá é que a gente gostaria de sempre se reconectar e crescer. Então, eu posso, apelar para a boa fé dele e para essa ideia do relacionamento que a gente está aí para se apoiar e unir, e não entrar no modo de combate, e sim usar isso como um convite para ele conseguir se conectar de novo comigo. Como que eu faço isso? Eu começo minimamente me conectando comigo, tentando entender o que eu estou sentindo. E vão ser passinhos numa escadia de consciência. O primeiro passo é, eu estou sob ameaça. Um gatilho foi ativado e ele provavelmente não é a realidade em si. Não é a realidade, eu estou sob ameaça. E eu sinto como real, eu tenho certeza. Sabe quando tá dormindo assim, e daí tu tem certeza que tem alguém parado lá da cama? Até um arrepio quando acontece isso. Tem alguém ali, tem um cara ali parado. Ele tá no meu quarto, ele tá me olhando. Não sei o que ele vai fazer. Daí tu olha bem, era só uma sombra. Era um cabide. Era uma cadeira. Nesse momento tu tem certeza que é um monstro. Tu tem certeza que tu é ameaçado. Então tu só fala, tem um monstro e eu tô sendo ameaçado. Ativou um gatilho dentro de mim. E daí tu assume isso. Primeiro passo, assumir que tu tá fora do eixo, tu tá fora do centro, que tu ativou um gatilho. E daí o segundo, para te ajudar a voltar pro momento presente, tu faz a mesma coisa que todo exercício de vigília ou de mindfulness faz, que é o quê? Observa as sensações. Como tu começa uma meditação? Observa o ar entrando e saindo. Observa como tu sente a qualidade do ar, a temperatura dele entrando nas tuas narinas e agora quando ela sai. Sente a textura do ar nas tuas narinas. Tu vai fazendo isso, tu vai voltando no momento presente, tu sai dos pensamentos, através das sensações. Então comece com as sensações. E daí tu pode pensar, ou tu pode já falar assim, só um pouco eu tô meio que fora do centro aqui, deixa eu ver, meu coração tá disparado, meu estômago tá embrulhado, e daí tu começa a ir logo pros sentimentos, eu tô sentindo uma raiva. Isso que aconteceu, esse gatilho me deixou com raiva. Eu tô triste, eu tô depressivo, eu tô fechado, eu tô ativado, eu tô eufórico, eu não sei, mas eu tenho que colocar o sentimento pra fora. Quando aconteceu essa cena de agora, que é você curtindo essa foto ou essa palavra que você falou, cara, veio todas essas sensações no meu corpo e eu tô sentindo essas emoções. Então, eu reconheço que eu tô fora do centro, um gatilho ativou, e eu começo a falar das minhas sensações, dos meus sentimentos. Para eu começar a voltar pro momento presente e para eu dar a oportunidade pro outro poder se conectar comigo. Em vez de eu me fechar ou querer atacar o coração dele, eu abro meu coração e eu crio uma ponte do meu coração até o coração dele. Falando, cara, tu quer chegar até aqui, eu vou te falar o que tá acontecendo. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, essa é a emoção que tá aparecendo e mais isso aqui. Eu não tenho que analisar agora e voltar pra infância e entender a razão. É só falar o que é verdade no momento presente.
e assumir os sentimentos. O que vai te ajudar nesse momento é um pouco da comunicação não violenta, né? Tu vai falar, quando tal coisa aconteceu, eu senti tal outra coisa. Em vez de falar, eu não acredito que você fez uma coisa dessas, que é cheio de julgamento, tu fala assim, cara, quando, de forma bem prática e objetiva, quando você curtiu a foto da fulana, quando você falou sobre o meu desempenho na academia, na atividade física, né? Eu tava achando que eu era preguiçosa, me xingando, me cobrando, não entro no julgamento. Quando você falou sobre como que eu lido com a academia, ele falou sobre isso, ele vai concordar, é neutro. Cara, eu comecei a ficar desesperado, meu coração acelerou e eu comecei a ficar com medo. E tu tenta ser o mais sincero possível e honra os teus sentimentos e assume eles como um adulto. Agora tu é um adulto já. Tu consegue lidar com os sentimentos. Tu não precisa olhar pra mamãe pra falar, mamãe, o que eu tô sentindo? O que tá acontecendo? Eu tô doente, eu tô dodói, mamãe me ajuda. Não. Você assume, você reconhece, você se olha, mas também dá a oportunidade pro outro te ver. O exercício é um exercício de exposição e de assumir a sua verdade. É isso que eu tô sentindo agora. Essas são as sensações que eu tenho no meu corpo. Essa é a minha verdade. Eu tô com medo. Quando você fala esse tipo de coisa, eu me sinto insegura sobre o nosso relacionamento ou quanto que você está comprometido comigo. Olha como é diferente tu falar isso, ao invés de falar, cara, eu não acredito que você curtiu de novo a foto dessa piranha. Por que você não me respeita, não sei o quê? Parece que eu tô falando a mesma coisa, mas eu tô falando uma coisa totalmente diferente, porque um eu tô só julgando o comportamento do outro, que é algo que nem é meu, é dele, e outro eu tô assumindo o meu sentimento, que é a minha verdade. E quando eu assumo o meu sentimento, que é eu tô com medo, meu coração disparou, eu já consigo imaginar você me abandonando porque eu me sinto inseguro, ou quão comprometido tá comigo quando você faz esse tipo de coisa. Agora eu dei uma oportunidade pra pessoa que tá do meu lado e falar assim, caraca, eu entendo, eu consigo ver, eu já senti coisas parecidas com isso, eu sinto esses sentimentos, e daí eu consigo ter empatia o suficiente pra me conectar de novo. E daí a gente pode conversar no espaço de conexão e de amor e de harmonia, e não só de apontamento de dedo, de julgamento e de injustiça. Como que você fala uma coisa dessas? Eu passei o dia inteiro hoje preparando esse passeio de balão para você, postei uma foto falando como eu amo a minha esposa e a minha namorada, e você vai reclamar por causa de uma curtida de uma foto? Entende? Ele começa a se defender, ele não ouviu o sentimento que está lá no fundo, ele não ouviu a necessidade, por quê? Porque você não mostrou para ele. Você está só avaliando o comportamento dele, xingando ele, criticando, em vez de mostrar qual que é a tua verdade, qual que é o teu sentimento. Então, a grande chave para quando tá na gota d'água e tá com vontade de explodir é falar, tem como eu reconhecer que eu tô fora do meu centro e só trazer a minha verdade da forma mais crua que eu conseguir e o meu sentimento. Só para ele ver e ele ter uma oportunidade de se conectar com esse sentimento e a partir disso de buscar algum tipo de alinhamento e algum tipo de reconexão. Então, só pra gente relembrar, a gente vai primeiro reconhecer que a gente ativou um gatilho, que a gente está fora do centro, que a gente está perturbado, e segundo, vai assumir as nossas sensações e sentimentos. É só isso, o jeito mais verdadeiro possível a gente fala, é isso que eu estou sentindo, e esse é o meu medo, essa é a minha necessidade, e a gente dá uma oportunidade pro outro voltar a se conectar pra gente. Se ele se conecta ou não, isso é com ele. A questão que eu fiz a minha parte em honrar os meus sentimentos e deixar claro pro meu parceiro o que está acontecendo para ver se ele quer me chegar no meio do caminho, para ver se ele quer me ajudar, como ele pode me servir. Agora a minha parte foi feita. E só o ato de eu assumir os meus sentimentos e conseguir botar para fora com coragem já desarma o gatilho. Então eu nem preciso mais do outro depois disso. Essa que é a magia dessa técnica. Assumir o que eu tô sentindo, minhas sensações, meus sentimentos, e com coragem falar. Olhando para agora, eu sei que parece talvez meio exagerado, meio ridículo, mas é tudo isso que eu sinto, todas essas necessidades que não são atendidas quando acontece tal coisa. Essa é a minha verdade, e eu assumo ela, e eu te revelo ela, porque eu me vejo e eu confio em você. E é isso. Então, esse foi a nossa técnica, que na realidade é quase meio que um mindset, né? um jeito de viver esse momento de pré-explosão. E, cara, como eu falei antes, não vai ser fácil, o normal vai ser explodir ou fechar e ver que o outro fechou, daí tu fecha em resposta e fica nessa coisa que não resolve nada. Mas, cara, eu faço um apelo de verdade pra tu tentar fazer isso o máximo possível. Se não pro outro, começa só pra você mesmo. Chega no final do dia e fala qual era o sentimento, qual era a sensação, qual era a necessidade não atendida. E
quanto mais tu se autoconhece, menos gatilhos são ativados, mais oportunidade dá pro teu parceiro te conhecer também, e assim os dois se conectam e crescem. Então, se faz sentido isso aqui pra ti, manda pro teu parceiro, de repente, pra vocês tentarem fazer isso juntos, ou manda pra aquele amigo teu que sempre reclama que não consegue responder da forma correta, que ativa o gatilho e se perde, se fechando ou explodindo, e faz essa boa ação do dia. Foi um prazer estar aqui com você, eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.